e a todos. Hoje estamos começando o nosso último dia desse simpósio e dou as boas-vindas a todos os que estão aqui, acordaram logo de madrugada para estarem aqui com a gente nesta manhã. E, enfim, com muita alegria, a gente vai iniciar essa sessão, primeira sessão desta manhã. Nós temos o prazer de ter conosco a professora Rosana Berninger. Ela é uma das coordenadoras deste Atlas da Migração, Atlas Temático Observatório das Migrações em São Paulo, Migrações Internacionais, uma obra de extenso fôlego, né, que, enfim, aconselho a todos depois dar uma olhada, aqueles que tiverem interesse imediato nesta temática. Agradeço à professora Rosana pelo presente para o programa deste exemplar, né, que está esgotado, nem adianta vocês quererem comprar em algum canto, que vocês não vão achar, já esgotou. Enfim, eu vou apresentar a professora Rosana. Ela já é conhecida daqueles que estiveram aqui no simpósio, na edição passada do simpósio. A professora Rosana é colaboradora no Departamento de Demografia do IFISH, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, NEPO, também, da Unicamp, e da pós-graduação em Demografia e Sociologia, do IFISH, desse instituto. E a professora Rosana é a coordenadora da cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unicamp. E, professora Rosana, mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui. Por favor, tome o assento, próximo do computador, né? E é um privilégio, um prazer ter uma das maiores especialistas na temática da migração aqui com a gente, né? Então, professora Rosana, a palavra é sua. Nós temos até que horas mesmo? 10 horas é o intervalo, né? Temos 1 hora para palestra. Bom dia, muito obrigada, professora. Agradeço a honra de ser convidada mais uma vez e participar desse seminário. Sempre aqui a sala cheia, isso é importante, né, Lúcia? Muito obrigada pelo convite. Carlinhos, né, as pessoas de Roma que estão aqui, agradeço muito a oportunidade de conhecê-los. Os professores da casa que sempre me acolhem. Para nós é uma felicidade poder dialogar, né, um tema tão importante como religião e suas relações com a migração, os desafios que ela se impõe. E, no caso, então, dessa apresentação, o que eu selecionei para a gente conversar é um pouco pensar no perfil dessas migrações internacionais no Brasil hoje, e particularmente no estado de São Paulo, para que depois possamos, e particularmente o grupo aqui de pesquisa, pensar nas interrelações com a religião. Então, o que nós conversamos e combinamos para conversar um pouco sobre o Atlas, ele é importante no sentido, uma das questões mais importantes, talvez, para entender a migração, que é a questão dos dados, né? As pessoas dizem que não tem dados, então nós não sabemos o que está acontecendo, o censo é só a cada 10 anos. E o Atlas ele tem um esforço de trazer diferentes fontes de informação para que a gente possa conhecer essa nova realidade das migrações internacionais. Essa capa maravilhosa do Atlas são as fotos da Missão Paz, do Chico Marx, que gentilmente nos cedeu para compor a capa do Atlas, né? O Padre Paolo e o Carlinhos também colaboraram muito para que a gente pudesse ter essas fotos. No Atlas tem um depoimento do Chico Marx dizendo a importância dos olhares para essas fotos. Então, um dos pontos importantes
no Atlas é que a gente possa folhear, né, o Atlas com essa perspectiva de imigrantes e refugiados, né? As faces que nos mostram o Atlas e essas fotos maravilhosas são as faces que nós precisamos enxergar nos dados para poder entender melhor o que essa nova realidade, nova complexidade do fenômeno migratório nos impõe. Então, eu agradeço mais uma vez, né? Vocês podem ver que nós temos aqui uma pessoa presente. Ó, está aqui o Miguel, que está na capa do Atlas, né? Que realmente é para nós um amigo e também um colaborador nas nossas pesquisas. Então, é com esse olhar, né, essas faces da migração internacional e do refúgio, que o Atlas foi produzido. Em segundo lugar, quer dizer, o Atlas ele não é uma compilação de dados. Ele tem os aportes teóricos que nos conduziram a sistematizar as informações a partir dos nossos aportes teóricos, né? Então, isso é um desafio maior ainda, porque além das dificuldades nas fontes de dados, nós ainda olhamos as informações e as coletamos e sistematizamos a partir dos nossos aportes teóricos. Então, os principais aportes teóricos presentes no Atlas e para entendimento das migrações internacionais, o primeiro dele é o conceito de migrações transnacionais e que, portanto, do ponto de vista teórico e metodológico para nós, foi um desafio avançar nos estudos que pudesse explicar o Brasil e a escolha do Brasil não pelas dinâmicas internas do país, mas entender as migrações internacionais que operam no Brasil fora de suas fronteiras nacionais. Então, do ponto de vista teórico, romper com o nacionalismo metodológico, que sempre explicou as migrações, e particularmente as teorias neoclássicas, de que os migrantes estarão aonde a dinâmica econômica estiver melhor, né? Essa questão da migração dos países pobres para os países ricos ou em desenvolvimento. Então, esse é um ponto importante para a gente entender, porque hoje, se nós não estamos e não somos a bola da vez, por que continuam chegando os migrantes? Tá? Então, um ponto importante, entender as migrações transnacionais é entender que aspectos particularmente relacionados com a geopolítica brasileira no cenário internacional, a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, a mobilidade do capital e a mobilidade da força de trabalho são elementos que explicam as migrações transnacionais no século XXI. Então, esse é um primeiro aporte, conceito que nós usamos para pensar o Atlas. O segundo deles é o conceito das migrações sul-sul, e particularmente porque, nesse entendimento que nós temos que compreender os fluxos migratórios a partir do que ocorre fora das fronteiras nacionais e não dentro delas somente, né? Compreender por que o Brasil se tornou um país de destino migratórios para fluxos não históricos é entender que os países do norte fecharam as suas fronteiras para países do sul. As restrições Europa, Estados Unidos para as migrações, né, ela fez com que os processos migratórios sul-sul se alavancassem ainda mais, aonde o Brasil se tornou um dos pontos dessa dinâmica migratória sul-sul no século XXI. Então, esse é outro ponto importante para que a gente possa entender essas migrações internacionais no Brasil e em São Paulo, particularmente no século XXI. E o terceiro ponto, que é importante, e o Padre Aldo já citou ontem também, que nós estávamos conversando, é entender que nesses processos migratórios atuais convivem diferentes modalidades migratórias, que têm a ver com essas lógicas da divisão internacional do trabalho, e que, portanto, no caso da migração de refúgio, ela é uma modalidade migratória desse novo contexto das migrações transnacionais e sul-sul. Né? As modalidades migratórias elas nos ajudam a pensar como que
fluxos migratórios que pensávamos diferente, que se fizessem parte de um contexto diferente das migrações internacionais, é compreender que as modalidades migratórias do refúgio, do retorno, né, da circulação migratória, compõem as migrações transnacionais no âmbito geral. Então, acho que esses 3 pontos, eles nos iluminaram para montar o Atlas e conseguir entender o que acontece no Brasil no século XXI e em São Paulo particularmente. Então, veja que a foto do Atlas é a foto que está aqui, né? Então, isso nos dá um olhar, né, diferenciado para entender os dados. E primeiro, então, quem são os migrantes internacionais no Brasil no século XXI? A primeira parte do Atlas, ele resgata quem são esses imigrantes, né? Nós, veja, temos o desafio das fontes de dados. O último censo no Brasil é de 2010 e o censo da estoque de imigrantes não nos dá a dinâmica dos fluxos recentes. Então, a principal fonte de informação do Atlas são os dados da Polícia Federal dos imigrantes que ficaram mais de 90 dias no Brasil e precisaram tirar o seu RNE. Tá? Então, essa é uma fonte principal. E para entender depois os imigrantes no mercado de trabalho, nós usamos todos os dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social, que desde 2006 traz a nacionalidade do trabalhador inserido no mercado de trabalho formal no Brasil. Então, quem são os migrantes no Brasil? Acho que talvez se apagasse aqui, não? Entendi. Então, talvez... tá dando para ver lá, tá bom. Bom, então, nós temos primeiro uma questão importante do entendimento. Quando nós olhamos esse mapa, todas as áreas pintadas são os lugares de onde vêm os migrantes para o Brasil entre 2000 e 2016. Tá? Então, vejam, não é estoque, são novos registros de imigrantes entre 2000 e 2016 no Brasil. Chegaram a cerca de 880 mil registros. Tá? Uma primeira questão que é importante aqui, que retrata as migrações transnacionais, é olhar que, embora boa parte das explicações das migrações atuais se concentrem no conceito das migrações sul-sul, vejam que os países do norte também têm fluxos para o Brasil. E isso, então, nos remete a pensar na modalidade migratória das migrações qualificadas. Então, nesse cenário das migrações transnacionais, da divisão internacional do trabalho, da geopolítica brasileira, entender que nós não estamos falando só de migrações de países pobres e de migrações e de imigrantes com menores níveis de escolaridade. Né? Nesse cenário se mesclam migrações com altos nível de escolaridade, ao mesmo tempo em que nós vamos ter migrantes com menores qualificações. De onde são esses migrantes, então? Então, a maior parte nós vamos ver que da América Latina, Europa, Ásia, América do Norte, África, Oceania, chegando a 880 mil registros. Na América Latina, então, são cerca de 370 mil novos registros, não é estoque, entre 2000 e 2015. No caso de São Paulo, foram 360 mil novos imigrantes entre 2000 e 2015. Os principais países, veja, para o Brasil nós vamos encontrar primeiro a Bolívia, e é importante dizer aqui que a partir de 2009, com o acordo de residência do Mercosul, boa parte do fluxo migratório de latino-americanos, e particularmente bolivianos, que não eram documentados, passam a ser documentados. Em 2009, nós também temos a anistia. Né? Então, são elementos importantes para que a gente possa também entender essas migrações atuais, é a questão da documentação. Né? A partir desses acordos, a partir da anistia e, mais recentemente, o refúgio e a solicitação de refúgio são categorias que fazem com que os imigrantes estejam documentados no Brasil. Né? E isso, então, lhes dá maior visibilidade. Isso é da maior relevância e importância para as políticas sociais e para diminuir o preconceito e a discriminação. Mas vejam que o segundo maior volume é
Estados Unidos, depois nós temos Haiti, Argentina, e chegamos aqui na Venezuela, né, que parece que é um problema de hoje. Entre 2000 e 2015 já haviam entrado no Brasil e se registrado 5.253 venezuelanos. O perfil dessa imigração, ela é importante olhar a estrutura etária e vejam que ela basicamente tem uma predominância masculina, né, nas faixas etárias adulto-jovem, o que implica, portanto, conhecer a necessidade de inserção no mercado de trabalho, mas vejam também como a população maior de 60 anos da imigração, ela também compõe esse fluxo. Um dado importante que tem nos dados da Polícia Federal e que já anuncia as questões que nós estamos vivenciando hoje é o meio de transporte que esses imigrantes chegaram, né, e que nós vamos ver aqui a predominância de avião, navio, ônibus, mas esse outros tem a ver com atravessar as fronteiras. Tá? Qual é a ocupação desses migrantes? Veja, uma das dificuldades que nós temos nas fontes de dados é saber aonde eles estão inseridos, qual é a ocupação dessa migração. Né? Pelos dados da Polícia Federal, é uma categoria internacional, então não necessariamente tem a ver com a classificação brasileira de ocupação, aliás, não tem, e tem umas traduções do inglês para o português que não são muito, não batem com as nossas, com categorias de classificação. Então, por exemplo, decorador, que aqui nós vamos ter 75 mil registros, eles são todos bolivianos, então se referem à migração no setor têxtil, né, da costura. E vejam que nós temos, então, diferentes ocupações, né, chegando a garimpeiros, cozinheiros, pedreiros, e isso o Atlas, então, ele vai trazer para cada nacionalidade essas ocupações e aonde estão esses imigrantes. Mas conhecer esse perfil nos leva a outras questões, né? Aonde eles estão? Então, uma questão importantíssima para nós, particularmente pelo nosso passado histórico das migrações europeias, do século XIX para o XX, é que sempre houve uma concentração grande em São Paulo. As migrações do século XXI, elas vão nos mostrar essa distribuição da imigração em 3.432 municípios brasileiros, ou seja, em 3.432 municípios do Brasil, pelo menos teve um novo imigrante internacional entre 2000 e 2015. Tá? Isso nos leva a olhar uma outra questão, que estados que nós pouco estudamos na questão da migração internacional, nós vamos ver a presença de imigrantes internacionais. Então, por exemplo, o Piauí, né? 60 municípios têm a presença de imigrantes internacionais. Tocantins, outros 60. Quando nós vamos olhar o Pará, 93 municípios do estado do Pará teve nova migração internacional no século XXI. 51 municípios não teve. O Amazonas, 55 municípios contou com novos migrantes internacionais. Só 7 não tinham imigrantes internacionais nesse período. Né? Então, isso para a gente visualizar um pouco como é importante essa questão da espacialização da migração, porque, embora as explicações da migração se deem no âmbito global, das transformações globais, as políticas acabam sendo no âmbito local. São as municipalidades que têm que montar as suas políticas para pensar essa nova migração internacional. Então, saber onde estão esses imigrantes, e os dados da Polícia Federal nos permitem isso, nos ajuda muito a que as municipalidades e as políticas locais alcancem esses públicos-alvos. Entender, então, os novos espaços dessa migração, veja só, é entender uma outra questão de diferentes fluxos migratórios. Esse mapa, por exemplo, mostra a distribuição dos mexicanos no Brasil. Fluxo que nós temos pouco conhecimento, não tem fluxo histórico, e veja que eles estão não só concentrados em São Paulo, mas em vários outros municípios. Esse mapa são dos cabo-verdianos.
Vejam que nas capitais, e particularmente onde tem universidades, nós vamos ter uma maior participação dessa migração de Cabo Verde. Mas em outras localidades onde nós não temos essa presença forte das universidades federais, também nós temos essa migração. E esse mapa são dos venezuelanos, né? Nós estamos aí, né, com essa questão dos venezuelanos agora, o governo federal não sabe para onde levá-los. Veja só, já tem uma rede de imigração venezuelana no Brasil, né? Então, é importante a gente ter essa espacialização presente, em que, primeiro, né, não é só São Paulo que tem, embora seja a maior parte direcionada para São Paulo, não é só a fronteira, né, e sobrecairá em municipalidades que não resolveram, particularmente, os casos das migrações internas, chegarão os migrantes internacionais. Tá? Então, a distribuição da população e essas localidades, elas nos indicam a necessidade de uma política em âmbito global, federal, para alcançar os âmbitos estaduais e chegar nas municipalidades. Tá? Bom, e quem são os migrantes em São Paulo? Né? Então, nós temos essas questões maiores, nos remetendo ao Brasil. Para São Paulo, são as mesmas origens que nós vimos para o Brasil, a origem dos fluxos migratórios, né? Predomina Bolívia, nós olhamos aqui, né? E América do Norte, depois nós vamos encontrar outras localidades e a emergência cada vez maior do continente africano. As entradas desses imigrantes em São Paulo, vejam, né? Em 2000 foram 8 mil registros e em 2016 foram 40 mil registros, né? A partir de 2009, com a questão da documentação, esses fluxos passam cada vez a ser mais visíveis, né? Mas também anunciando como que serão os próximos anos, né? Para se preparar para uma política social, né? E esses fluxos migratórios aqui estão incluídos todos eles, né? Mão de obra qualificada, altamente qualificada, migrações sul-sul. Então, entender essas novas entradas desses migrantes por ano no estado de São Paulo remete a pensar como que as municipalidades, porque não é só o município de São Paulo, vão acompanhar esses novos fluxos migratórios. A pirâmide etária, no caso de São Paulo, veja, ela já apresenta uma dimensão familiar diferente da de Brasil, que ela era bem menos com essa presença de família. Predominam os homens, né, na migração internacional. A ocupação, a primeira acaba sendo, então, o decorador, porque são os bolivianos, mas vocês já vejam que, não vê porque está pequenininha aí, mas a estrutura ocupacional ela é bem mais diversificada do que no caso brasileiro, né, encontrando diferentes ocupações, né? E, particularmente, o que chama atenção em São Paulo são duas categorias, que a primeira é sem ocupação e a segunda, ocupação não classificada, o que nos leva a supor que são ocupações bastante precárias na inserção dessa migração. E aonde estão os imigrantes em São Paulo? Aqui são 460 mil imigrantes entre 2000 e 2016, cada pontinho é um registro, né? Então, vocês vejam que São Paulo tem 645 municípios, entre 2016 foram em torno de 523 municípios que tiveram pelo menos um novo registro de imigrante internacional, né? Então, nós estamos falando de municípios, vejam, dos diferentes tamanhos, municípios metropolitanos, não metropolitanos, que precisam se preparar para essas novas migrações internacionais. Vejam, o primeiro município, então, é São Paulo, o segundo, Campinas, mas vamos lá. Badibacite, que fica lá na região de São José do Rio Preto, Assis, Tatuí, municípios que nós não temos conhecimento, particularmente, de estudos específicos para essas localidades, né? Então, assim como São Paulo, nós temos uma interiorização das migrações internacionais, mas, veja, interiorização no sentido até do conceito do professor Wilson Cano, de entender que essas migrações acompanham dinâmicas específicas regionais no âmbito do Estado,
Tá? Não é uma política migratória de interiorização. São processos dentro da divisão internacional do trabalho, aonde a migração qualificada e as demais migrações, elas convivem nesse processo de interiorização. Tá? No período 2000-2015, então, nós vamos ver como países da África eles começam a aparecer com maior expressão. Mas, veja, nós temos no caso de São Paulo, República Popular da China, Indonésia, Filipinas, né? Fluxos, portanto, muito diferentes, nós já falamos isso no ano passado, dos fluxos históricos que assentou o processo de ocupação dos próprios municípios do estado de São Paulo, né? Que era uma migração europeia, que acompanhava a expansão do café, branca, né? E que agora nós estamos vendo uma diversidade cada vez maior dessas migrações no contexto paulista. Portanto, então, nós vamos entrar em algumas interpretações que é entender o que nós estamos pensando, essas novas migrações. E essas novas migrações, nesse cenário, então, é entender, particularmente, as migrações que já compuseram o cenário histórico das migrações em São Paulo, como foram as migrações europeias. Eu coloco aqui o caso da Alemanha, né? Vejam, entre 2000, no ano de 2000, entre 2000 e 2016, nós tivemos 792 novos registros de alemães no estado de São Paulo, né? Vejam que eles não estão só concentrados na capital. Esses alemães estão particularmente vinculados às empresas transnacionais e, portanto, temos fluxos históricos com a Alemanha, porém, ele se ressignifica no século XXI como migrações qualificadas. Tá? De uma migração, então, que era rural do século XIX para o XX, nós temos uma ressignificação dessas migrações, particularmente as europeias, para uma migração transnacional de migrações qualificadas. O mesmo caso acontece com a migração síria, que nós temos um passado histórico com a migração sírio-libanesa, e que ela se ressignifica no século XXI como migrações refugiadas, mas que, vejam, como que as redes migratórias históricas elas vão acompanhar os novos fluxos. No caso da imigração síria, como ela acompanhou a última etapa da ocupação territorial do café e da agrícola no estado de São Paulo, os polos migrantes do interior acabam recebendo os novos migrantes sírios. Então, nós vamos ter uma ressignificação dos fluxos históricos e novas configurações de migrações não históricas. Essa é a distribuição da imigração haitiana em São Paulo. Veja que não está só na capital. No ano de 2016, só no ano de 2016, foram 11 mil novos registros em São Paulo de haitianos, com documentação, né? RNE, na verdade. Os cubanos, vejam, outra migração não histórica, então, para a gente entender um pouco, foram, só no ano de 2016, 300 novos registros, e veja, se médicos é a primeira ocupação, nós vamos encontrar desde médicos até pintor, tá? Na migração cubana. Então, essa é uma outra reconfiguração das migrações no século XXI. A migração boliviana, particularmente por ela hoje, a partir de 2009, ser documentada, ela tem uma característica importante de espraiamento para o interior de São Paulo e para fora do estado de São Paulo. Então, se nos primeiros 30 anos desse fluxo ela teve concentrada no município de São Paulo, hoje nós vamos ver um espraiamento, e Badibacite fica aqui, que também é uma região têxtil e onde os migrantes bolivianos estão inseridos. Os venezuelanos, entre 2000 e 2015 em São Paulo, onde eles já estavam, né? Então, nós vamos ver que tem um corredor aqui, né, dessa migração. E quem eram esses venezuelanos que já entraram em São Paulo entre 2000 e 2015? A primeira questão importantíssima é que eram migrantes altamente qualificados. A maior ocupação deles aqui é gerência, médicos, né? A outra especificidade da migração entre 2000 e 2015 em São Paulo, da migração venezuelana, é que
dentre os 123 fluxos migratórios, somente a Venezuela tinha mais mulheres do que homens. Né? E provavelmente esse não será o perfil que nós vamos encontrar nos dados a partir de 2017. Esse é o dado só de 2016, então, olha, vou voltar só na pirâmide etária. Olha, a base da pirâmide entre 2000 e 2015, como ela era uma pirâmide adulta, jovem, feminina, e só a pirâmide de 2016, como nós já vemos uma migração familiar, né, com a presença dividida entre homens e mulheres. Tá? Isso muda completamente as políticas locais, né, e as demandas sociais para essa migração. Tá? E aí nós já vamos ver em 2016 como a estrutura de ocupação ela se diversifica, embora tenha uma migração qualificada ainda bastante expressiva, biólogos, juristas, etc., mas já que no finalzinho nós já vamos encontrar porteiros, mecânicos, tá? Anunciando esses novos fluxos da Venezuela. Importante, então, para nós é entender também aonde estão esses imigrantes no mercado de trabalho formal e não formal. Né? Do ponto de vista do trabalho formal, a RAIS nos traz aonde estão esses imigrantes por nacionalidade e por ocupação. O Atlas tem tudo isso. No site do NEPO tem um banco interativo com todas essas informações para todos os municípios do estado de São Paulo. A primeira questão, então, para entender o emprego formal, à medida em que esses imigrantes contam com documentação, contam com a carteira de trabalho, nós vamos ter no mercado de trabalho formal, vejam só, tanto os americanos, né, em 31 de dezembro de 2011, foram cerca de 1.000 americanos que estavam no mercado formal de trabalho em São Paulo. Em 31 de dezembro de 2015, estavam 1.500 bengaleses no mercado de trabalho formal em São Paulo. Então, isso é importantíssimo. Duas questões. Primeira delas, para que a gente diminua o hiato entre o nós e os outros. Né? A inserção formal no mercado de trabalho garante acesso a direitos. E isso é importante, não só direitos para os nacionais, direitos para a mão de obra qualificada, mas direitos para migrantes sul-sul. Tá? Então, esse é um ponto importante. Nós vamos conviver no mercado de trabalho formal com essas novas migrações e diferentes fluxos migratórios. O problema maior é a estrutura de renda, que nós vamos ver o quão desigual ela é. E veja, aqui são só entre os próprios migrantes latino-americanos. Tá? Então, veja, enquanto no caso do Haiti, inseridos no mercado formal de trabalho, 97% em dezembro de 2015 recebiam até 2 salários mínimos, nós vamos ver que para o peruano essa mesma situação cai para 54%, embora seja ainda muito alta. Né? Então, mesmo dentro da própria região latino-americana, nós vamos ver a diferenciação e a desigualdade na inserção laboral desses imigrantes. Então, uma das questões teóricas que nós estamos levando adiante, porque isso vai acontecer também dentro da própria mão de obra qualificada, dos diferentes fluxos migratórios entre a mão de obra qualificada, particularmente no setor de petróleo, nós vamos ver uma hierarquização das ocupações em função da nacionalidade, e isso tem reflexo na renda. E quais são as questões emergentes, então, que o Miguel nos traz? Né? Com essa foto maravilhosa, essa face maravilhosa. A primeira delas é que a migração qualificada ela deixa de ser somente direcionada para São Paulo. Tá? Então, essas questões que antes, né, a gente só pensava que a migração qualificada estaria direcionada para São Paulo, nós vamos ver que São Paulo ela tem uma fatia pequena até, né, teve 13.000 novos registros de mão de obra qualificada, autorização de trabalho do Ministério do Trabalho, contra 24.000 de outras nacionalidades, de outras UFs. Né? Nesse sentido, é importante que nós estamos trabalhando com a categoria dos trabalhadores do conhecimento. Essa circulação migratória de mão de obra altamente qualificada, que inclui técnicos, professores universitários, engenheiros, gerentes,
topo, né, da hierarquia das empresas. E vejam, essa mão de obra, esses trabalhadores do conhecimento, eles acabam vindo de diferentes lugares. Temos uma circulação grande dos trabalhadores do conhecimento da América Latina, né? E no caso de São Paulo, nós vamos ver que o município de São Paulo ele vai agregar cada vez mais esses trabalhadores do conhecimento, mas também estão presentes em outras localidades do interior de São Paulo. O que acontece no interior de São Paulo, particularmente na questão do trabalhador do conhecimento, é que ele não está só inserido nas atividades urbanas, mas também nas atividades agrícolas e agroindustriais, né? Então, nós vamos ver os trabalhadores do conhecimento, e aqui a hierarquia de nacionalidade está altamente presente. Nós vamos ver o trabalhador do conhecimento nos empregos do agronegócio, né, em São Paulo. Veja quais são as nacionalidades: Japão, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, China, Portugal, Espanha, França, Suíça e Itália. E aqui, os imigrantes internacionais com vínculos ativos no agronegócio, outras ocupações. Quais são as nacionalidades? Haiti, Bangladesh, África do Sul, Senegal, Bolívia, Peru, Paraguai e Uruguai. Tá? Então, no caso de São Paulo, ele vai mesclar essa questão dos trabalhadores do conhecimento, né, no setor industrial e agroindustrial, e fica muito presente, então, essa relação da hierarquia das nacionalidades nas ocupações. Entre 2015 e 2016, os novos registros eles vão apontar um crescimento da América Latina, e nesse caso já aparecia a Venezuela, mas também de outros países da África, República Democrática do Congo, Egito, África do Sul, Senegal, Nigéria, Guiné. Tá. O terceiro ponto, que é das questões emergentes, se refere à migração refugiada. Entre 2000 e 2015, no estado de São Paulo, foram cerca de 2.000 novos registros, né? A Síria em primeiro lugar, depois a República Democrática do Congo, a Colômbia, o Mali, Angola, o Iraque, Equador, Líbia, né? Então, essas são as nacionalidades que compõem essa modalidade migratória. Em 2016, foram novos 449 registros, mantendo a Síria e a República Democrática do Congo ainda como as principais nacionalidades, mas já aparecendo outras nacionalidades, como Cuba, Bangladesh, Camarões. Vejam os fluxos sul-sul, né? Tema importante para as migrações no século XXI são as mulheres migrantes. Vejam que foram 160 mil novos registros de mulheres imigrantes internacionais no estado de São Paulo, nos diferentes municípios paulistas. A outra questão é a segunda geração de imigrantes. Nós trabalhamos com o censo escolar. Então, vejam, a educação, em 2016, na educação infantil, tinha cerca de 4 mil matrículas de imigrantes. No Fundamental 1, 9 mil. No Fundamental 2, 6 mil. No total do Fundamental, 15 mil, e no ensino médio, 4.300. E não são matrículas somente no estado de São Paulo, né? Eles estão distribuídos por todos os municípios do estado de São Paulo. Então, imagina que nós precisamos preparar as secretarias de educação para pensar a questão de migração e educação. Um outro ponto importante, e aí nossa interlocução com a Missão Paz ela é fundamental, é a hospitalidade, né? A Missão Paz, só no ano de 2016, atendeu 8.376 imigrantes, né? Então, por isso que considero essa homenagem do Chico Marx com essa exposição maravilhosa que foi fotografada na Missão Paz, né? Um exemplo desse trabalho que a Missão Paz faz na questão da hospitalidade. Um sétimo ponto, e aí vejo o professor João Carlos ali, que é o tema da próxima exposição, é a questão fronteira e migração internacional, né? Nós sempre... nosso olhar, talvez, né, muito voltado para o nacionalismo metodológico e para as concentrações metropolitanas, nos deixaram ver muito pouco as fronteiras, né? E esses mapas, por exemplo, que nós vimos com os dados da Polícia Federal,
entre 2000 e 2015 mostram, né, os lugares de entrada desses imigrantes. Do total desses 880 mil registros, né, cerca de 40% teve como porta de entrada um município de fronteira no Brasil. Então, aqui já se anuncia, né, a importância de pensar não só as políticas, né, migratórias no âmbito federal para pensar as fronteiras, mas também que as fronteiras elas passam a ser espaços de uma migração transnacional e não mais uma migração só de vizinhança. Esse é um ponto importante que reconfigura totalmente, de novo, aquela questão das políticas locais. As explicações estão nos âmbitos globais, mas a hospitalidade e as políticas se dão no âmbito local. Então, essas fronteiras não são fronteiras apenas de vizinhança, e particularmente no conceito de migrações sul-sul, a própria migração de vizinhança se reconfigura como migrações que têm as suas explicações no âmbito das migrações transnacionais e não mais nessa migração de vizinhança, e que, portanto, as fronteiras elas são elementos importantes para pensarmos as migrações atuais. Para vocês terem uma ideia, em 2009, esses pontinhos aqui eram os pontos de fronteiras da Polícia Federal. Em 2015, esses são os novos pontos de fronteira da Polícia Federal. Houve uma expansão dos postos de controle, houve uma expansão, até particularmente na coleta da informação, mas vejam que há um deslocamento do entendimento de fronteira e migração no Brasil, que antes se dava muito pelo sul do país, e ela se desloca absolutamente para a fronteira norte. Então, entender esse deslocamento da fronteira também é importante para não pensarmos que as explicações das migrações no Brasil se assentam apenas no que acontece dentro do contexto nacional. Tá? E, para terminar, né, nós, como demógrafos, particularmente, estou vendo o professor Jorge do CELAD, sentado também aqui, os desafios das fontes de dados. Né? Então, nós usamos no Atlas, com todo esse olhar teórico e metodológico, o Sistema Nacional de Cadastros e Registro da Polícia Federal do Ministério da Justiça. Quando nós montamos o Atlas, parte dessas informações não estavam disponíveis no Ministério do Trabalho, mas agora todas elas estão disponíveis no Ministério do Trabalho. As autorizações de trabalho, que são as empresas que pedem para o Ministério do Trabalho a autorização para seus trabalhadores terem o visto de permanência ou temporário para exercer ocupação remunerada no Brasil. A relação anual de informações sociais, que também está no Ministério do Trabalho. O censo escolar do INEP. O CONARE na questão da migração refugiada. E a Missão Paz, que nós trabalhamos com a questão da hospitalidade. Então, somente compondo um conjunto de registros administrativos é que é possível acompanhar a dinâmica e a complexidade dos fluxos migratórios. Um atlas dessa magnitude nós não fazemos sozinhos, então nós temos uma equipe em que trabalhamos, Luiz Felipe é da nossa equipe, a professora Lúcia Bogos é consultora, né, para que a gente possa levar adiante essas situações. E aqui deixo, então, os desafios que se impõem hoje. Essa foto é em frente à Missão Paz, Luiz Felipe que tirou, no dia da chegada da imigração venezuelana em São Paulo, né? Como é importante que nós tenhamos essa articulação da academia, o compromisso social e as instituições parceiras para pensar os processos migratórios locais e que refletem, na verdade, processos transnacionais. Então, essa é a nossa contribuição no Atlas. Eu agradeço a oportunidade para podermos apresentar. O Atlas também ele dialogou permanentemente com mais duas produções que a professora Lúcia Bogos coordenou. Um é o livro A Nova Face da Emigração Brasileira, né? Que justamente é entender que pensarmos as migrações internacionais, nós não podemos pensar só na imigração, nós temos que entender que a saída dos migrantes também compõe esse fluxo das migrações transnacionais. Então, a professora Lúcia Bogos coordenou, ela pode falar melhor do livro agora, e ele está à venda. Né? E também coordenou a revista Cadernos Metrópolis, né? Que está na mão do professor.
Então, a professora Lúcia Bog já vai dizer que é justamente com o enfoque de migrações e cidades, né, a presença de migrantes internos e internacionais nas cidades. Então, esse foi o foco também. Então, veja, nós conseguimos produzir o Atlas sempre dialogando com a pesquisa, com os aspectos teóricos e metodológicos e com os nossos parceiros. Claro, Missão Paz é um dos nossos parceiros, que nós temos a honra de poder dialogar e cada vez mais avançar nas nossas questões. Então, eu agradeço e fico à disposição para o nosso debate. Obrigada. Professora Rosana, o agradecimento é nosso pela essa brilhante exposição, a partir de um olhar que, enfim, a gente sabe que é fundamental, é importante, que é o olhar demográfico sobre as migrações, mas que no nosso campo de estudo ele é muito pouco aproveitado, ou seja, ele poderia ser muito mais bem aproveitado do que ele é de fato atualmente, que é o campo dessa interface entre religião e migração. E aí nós vamos abrir para as perguntas. Nós temos 20 minutos para dar tempo de responder várias perguntas, mas como eu estou coordenando a mesa, então eu vou fazer a primeira. E diz respeito, professora Rosana, a essa questão última que você colocou sobre a origem dos dados. Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque talvez o maior problema com quem trabalha com pesquisa de campo e tem assim um mínimo de preocupação com essa questão demográfica, enfim. A minha pergunta, você falou que uma das fontes de dados foi os registros da Polícia Federal. Vocês trabalharam nesse recorte dos dados da Polícia Federal exclusivamente com o que havia nas fichas de informação da polícia? Ou isso, como é que isso acabou compondo o panorama geral, a composição dos dados da Polícia Federal com os dados do censo escolar e outras, enfim? Porque a questão é, em nenhum momento dessas diferentes fontes, e principalmente das fontes da polícia, os dados de religião aparecem. Isso é correto? Em nenhum momento. Ok. Bom, tá. Bom, essa era a primeira pergunta. Aí a gente podia, eventualmente, levantar mais 3 perguntas, 2 ou 3 perguntas, e aí quem for fazer pergunta precisa vir aqui à frente, falar ao microfone, porque isso está sendo gravado e portanto, o microfone é importante. Oi, bom dia, professora. Eu sou a Suzana. Eu tenho uma dúvida com relação aos dados. Com relação aos dados que você apresentou das crianças, né, do censo escolar. São crianças nascidas no Brasil? São crianças? Eu queria entender um pouco esse perfil, porque quando eu olhei, eu pensei, mas são brasileiras ou são nascem aqui ou nascem lá e vêm para cá? Só para entender um pouco melhor. Eu sou a Suzana. Olá, professora. Meu nome é Victor, sou da Universidade Católica de Santos. A minha pergunta eu gostaria de ouvir mais um pouco sobre como uma compreensão das migrações no âmbito global contribui para a formulação de políticas no âmbito nacional. A professora vai responder essa primeira bateria de perguntas e depois a gente, uma segunda e uma terceira bateria. Esse aqui está ruim. Obrigada. Agradeço as perguntas para que a gente possa até esclarecer o que escapou na apresentação.
Então, a primeira delas é que nós temos esse esforço enorme na compilação e sistematização das informações com um olhar teórico, mas ele é sempre acompanhado de pesquisas qualitativas, né? Então, nós precisamos conhecer esse pano de fundo maior e depois a gente aprofunda com pesquisas qualitativas semi-estruturadas, em profundidade, grupo focal, roda de conversa, justamente porque os dados nos dão um panorama e apontam as tendências, mas não explicam, particularmente, né, as motivações. Os dados podem nos ajudar a explicar as causas estruturais da migração, mas os motivos, que são causas, que são as relações subjetivas, as dimensões subjetivas da migração, só as entrevistas qualitativas nos dão. No caso dos dados da Polícia Federal, é um banco de informação que não contém o nome do indivíduo, né? Ele está disponível no banco do OBMigra, do Ministério do Trabalho, é uma planilha em Excel que tem o tipo de visto, cada registro, do tipo de visto em diante, tipo de visto, ano de chegada, cidade de nascimento, enfim, mas não tem a questão da religião. A religião ela tem no censo demográfico, né? E aí é só a cada 10 anos que nós vamos, então, conseguiríamos, mesmo que 10 anos, com um estoque de imigrantes internacionais em São Paulo, daria para fazer o cruzamento, quantos migrantes internacionais e quais as religiões que eles são. Mas, nesse caso da questão da religião, eu acho que talvez teria que realmente aprofundar com entrevistas mais qualitativas, né? É interessante, porque, veja, no caso do século XIX para o XX, que a política migratória era uma política de imigração europeia católica, os dados da hospedaria dos imigrantes têm o campo religião, né? E esses dados da Polícia Federal, né, não têm essa informação, enfim, tantas outras. Ele tem mais assim uma identificação mesmo do indivíduo e que nós fomos escarafunchando o que era possível para essas interpretações. Tá? O Censo Demográfico de 2020 tem a questão de religião e eu acho que ele pode ser uma fonte importante para trabalhar com essa questão, né? A segunda questão com o censo escolar, não, aqui, na verdade, realmente nós estamos trabalhando com crianças nascidas no país de origem, porque o censo escolar ele vai pegar pelo país de nascimento, né? Então, as crianças que são filhas de bolivianas e que nasceram no Brasil, se a informação for pelo país de nascimento, ela não entra na informação. Se for por nacionalidade e ela tiver, né, a dupla nacionalidade, ela pode entrar. Mas aí, nesse caso aqui, é país de nascimento. Tá? Então, veja aí tem uma questão teórica importante que o Portes coloca, né? Ele chama de geração 1,5, que é aquele que nasceu lá e está aqui. E segunda geração, aquele que nasceu aqui, mas é filho, né? O que nós temos conseguido fazer com o censo demográfico é quando a gente separa a família e vê a nacionalidade do pai e da mãe para ver se o filho, né, ele é filho, pelo menos um dos cônjuges com outra nacionalidade, para tentar aproximar dessa segunda geração, porque ele vai aparecer como país de nascimento Brasil. Né? No censo demográfico não tem nacionalidade, é país de nascimento. Tá? Mas, olha, é super interessante. Eu acho que o censo escolar nós aprofundamos até o ensino médio, mas o censo do ensino superior é uma outra fonte de informação que nós não usamos, que ela é importante para entender as migrações internacionais. E, Victor, por que é importante entender a política global para as políticas locais? A primeira questão que é importante é entender, particularmente no caso das políticas locais, e eu digo talvez para a política migratória nacional, é que entender o contexto global das migrações transnacionais é levar em consideração que o projeto migratório desses migrantes não necessariamente é o Brasil como a última etapa da migração. O Brasil, o Duval tem mostrado isso, ele é um país de trânsito migratório. Então, uma primeira questão para as políticas, particularmente, é romper com políticas assimilacionistas. Né? Então, esse migrante não necessariamente ele vai ficar aqui, os interesses, a demanda deles são completamente diferentes de quando se pensava numa política migratória brasileira do século XIX para o XX, que era para ficar os assimiláveis e os desejáveis. Né? Nós vamos encontrar com os não desejáveis agora, mas eles também não querem o Brasil como sua última residência.
né? Então, por que é importante para as políticas locais? Porque aí eu tenho trabalhado com um autor da ciência política que ele diferencia a política migratória do governo para uma política migratória para migrantes. Cada localidade tem que ouvir os migrantes para entender qual é a demanda deles, porque essa demanda é a política local. Porque o projeto migratório dele conta na política local, né? Ele pode ter um filho na escola agora, mas ele não vai deixar esse filho ali por muito tempo, ele vai embora, ele tem outros projetos migratórios. Então, entender o contexto global ele é importantíssimo para o âmbito municipal, para o âmbito local, para o âmbito regional, né? Justamente para entender que essas demandas têm que vir de diferentes grupos migrantes, né? Por exemplo, uma política migratória para a comunidade boliviana em São Paulo, eu visualizo como muito diferente, porque nós já fizemos pesquisa de campo, da política migratória para boliviano em Badiba City. Um tem um fluxo recente, o outro tem um fluxo de 40 anos, o outro já está na terceira geração aqui, o outro está chegando. Então, é importantíssimo entender, né, essas configurações, né? Então, e, particularmente, usando a questão das migrações transnacionais, é abandonar políticas assimilacionistas na questão da migração, da política migratória nacional, né? Acho que o professor João vai falar isso, como que nós talvez tenhamos um retrocesso na política migratória fronteiriça a partir da migração venezuelana, porque a questão da assimilação também tem a ver com a questão da segurança nacional, né? Então, são elementos que nós vamos o tempo todo estar nessa tensão, né? Mas que visualizo como o mais importante é que cada localidade ouça seus imigrantes, porque é a partir disso que se constrói uma política para imigrantes, e não uma política migratória que vai regular todo mundo igual em todas as localidades. Obrigada. Mais uma rodada de perguntas. Elis. Bom dia, eu sou Elis, sou estudante de mestrado aqui da Ciência da Religião, da PUC. Você trouxe dados assim de registros, né? De registros. Vocês têm uma estimativa assim, na verdade, de não registrados, tipo, porque há eu acredito que há um número de pessoas que não se, enfim, não registram sua entrada no país, enfim, estão aqui de uma maneira talvez ilegal, enfim. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Eli. Alguém mais? Bom dia, eu sou Ana Maria de Souza. Gostaria de saber, você falou rapidamente da indústria têxtil, que os bolivianos têm vindo para o Brasil para trabalhar exclusivamente nessa indústria. E você tem dados de onde estão o resto, estão trabalhando, quais as empresas? E, além disso, eu gostaria de saber também se, além da Missão da Paz, quais outros órgãos que agregam essas pessoas e o que as pessoas que têm gente não alimentadas, como que nós estamos acolhendo essas pessoas? Eu sou Terezinha Pacheco, sou da Unisantos, fiz o mestrado lá. E estou no grupo de pesquisa. A minha pergunta não é nem assim. Eu tive uma preocupação aqui, quando utilizou uma terminologia assim, o estoque de imigrantes. Assim, o estoque mexeu com o meu sentimento humano. Eu queria que você falasse sobre essa terminologia, estoque, o resto que vai ficar não sei aonde, essas palavras assim que me incomodaram. Ok. Depois a gente pode fazer uma outra terceira rodada, se
Obrigada, agradeço mais uma vez. Elis, eu tenho visualizado... Bom, esses dados do Atlas, eles trazem particularmente os imigrantes que têm a documentação, o Registro Nacional de Estrangeiro, ou seja, eles ficaram mais de 90 dias no Brasil e eles precisavam de visto permanente, temporário, algum dos vistos. Então, por exemplo, os solicitantes de refúgio não estão no Atlas. Tá? Eu diria que a tendência a uma migração menos não documentada, ela tem diminuído no Brasil, e diminuiu até agora com a lei de imigração, talvez ela tenda a diminuir mais ainda, a Letícia pode nos dizer isso com maior propriedade, mas a estratégia da utilização da solicitação de refúgio como permanência, ela foi bastante grande, particularmente de 2010 para cá, por causa da imigração haitiana e, recentemente, africana, etc. Então, com os dados do CONARE, entre 2010 e 2016, tinha um estoque em torno de 130 mil solicitações de refúgio. Tá? Então, assim, não é que não estão documentados, porque a solicitação de refúgio é a maneira mais rápida de conseguir documentação, não tem custo, tem a carteira de trabalho, tem CPF, etc. Né? Então, eu vejo que essa questão, que foi muito debatida, e eu acho que na academia brasileira, e até mesmo nessa questão de políticas sociais e da própria sociedade, essa questão do ilegal e do clandestino, eu acho que, ainda bem, ela tem se diminuído e tem se acabado. Eu acho que isso é importantíssimo. A questão da documentação faz toda a diferença, e isso já é um ponto importante para que a sociedade não desencadeie uma xenofobia e uma discriminação ainda maior. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Então, dos dados que eu tenho, oficiais e formais, os solicitantes de refúgio são quase 130 mil nesse período, sendo que nós sabemos todas as dificuldades que é o reconhecimento do refúgio. Né? O ano passado, por exemplo, foram 33 mil novas solicitações de refúgio, 17 mil eram venezuelanas, foram analisadas 1.500, foram aprovadas 470, das quais 270 eram de sírios. Então, veja que nós ficamos com 200 para outras nacionalidades, né, de um universo que foi analisado de 1.500. Então, tem essas questões. Vamos ver como com a nova lei de imigração fica a questão do pedido de residência, né? Mas a solicitação de refúgio era uma estratégia, né, de permanência. A questão da Ana Maria, você fez várias questões, mas acho que uma delas que eu vejo como é mais importante são outros lugares de acolhimento e de hospitalidade. O município de São Paulo, ele tem absolutamente uma estrutura privilegiada e diferenciada de outras municipalidades. Né? Então, aqui em São Paulo, além da Missão Paz, tem a Caritas, tem a IKMR, tem a Casa de Passagem, tem diferentes ONGs. No caso de Campinas, que nós temos acompanhado pela cátedra, não tem nada, nem a Caritas trabalha com imigrantes. É só a prefeitura. Tá? Então, na cátedra dos refugiados, nós fizemos uma boa ponte com a prefeitura e a prefeitura está fazendo o esforço de fazer políticas para imigrantes, né? Não política migratória. Né? Porque não tem... Então, a prefeitura ela tem que correr atrás de onde vão ficar esses imigrantes, aonde eles vão viver, como eles vão morar. Né? Não tem essa hospitalidade, né? E essa possibilidade de inserção por outros canais, como tem São Paulo. Então, São Paulo é um laboratório enorme para estudar a migração, tem diferentes instituições, mas você imagina que Campinas, que é a segunda município que mais recebe imigrantes, que é a segunda não, né? Fora do estado de São Paulo, a cidade economicamente mais rica, ela tem essa estrutura. Então, você pode imaginar lá no Oeste Paulista, que recebe os migrantes, como que é a estrutura para essa migração. Então, é preciso, sim, que o assistente, o planejamento, a Secretaria de Cidadania pense na questão migratória fora da cidade de São Paulo, incluindo outras municipalidades. Tá? E, no caso da professora Terezinha, as terminologias ela tem uma questão disciplinar, do campo disciplinar, bastante importante. Né? O estoque, no ponto de vista estatístico, é justamente que eu estou falando de todas as pessoas,
né, que estão registradas. Nós não podemos ter desde os que vieram da Segunda Guerra Mundial até o que chegou ontem, né? Então, não quer dizer que não tem faces, justamente por isso que o livro tem todas essas faces e ela acompanha a cada capítulo as faces dessa migração. Então, nós não estamos falando de pessoas justamente pela política para imigrantes, que nós não estamos falando de estoque em termos de que nós não estamos considerando as subjetividades. Do ponto de vista estatístico, para nós, demógrafos, essa é uma diferença absolutamente importante, porque se nós formos falar em estoque, o maior grupo hoje no Brasil são os portugueses, que chegaram, os que estão vivos ainda, depois dos anos 50. Então, nós íamos ainda ficar no paradigma do século XIX para o XX, das migrações europeias, nós não conheceríamos essas novas migrações. Então, é por isso que a gente acaba usando essas terminologias, né? E, na verdade, quando a gente fala de diferentes fluxos migratórios, nós estamos falando de diferentes modalidades migratórias, né? Então, modalidades migratórias incluem, então, sujeitos, né, migratórios diferenciados em cada uma dessas modalidades. Então, acho que talvez o campo disciplinar ele dificulta os entendimentos, mas, do ponto de vista estatístico e demográfico, é importante que a gente faça essa diferenciação. Então, no Atlas, quando nós estamos falando dos registros de 2000 a 2015, nós estamos falando de novos registros. Nós não estamos somando com os outros, com o estoque. Por quê? Porque, senão, nós teríamos que saber desses registros quem foi embora. E a Polícia Federal não sabe quem foi embora. Ela não dá baixa no sistema. Olha só como é o sistema. Né? Ela tem um registro de entrada, mas ela não tem um registro de saída. Então, são questões que, para mexer com o dado, a gente acaba usando essas terminologias, que a sociologia não usa, a antropologia também não, mas que, às vezes, ela é importante para a gente não cometer nenhum equívoco, né, para falar dos dados. Tá bom? Agradeço a sua pergunta. Tá? Bom, enquanto o chá não chega, eu vou... Oi? Tem mais Ok. pergunta. Ok, você faz a primeira, eu faço a segunda. Bom dia. E agradeço muito o seu trabalho, muito rico, né? Eu tenho a oportunidade, eu trabalho no Missão Paz também na documentação, né, para ajudar os haitianos, bolivianos e todos os países veio lá, né? Eu fiquei lá um ano e cada dia eu atendi mais ou menos 20 pessoas, né? Haitiano, boliviano. Eu toquei mesmo, né? Não é dados e no papel, né? Mas eu toquei mesmo ele apresenta comigo. E minha pergunta aqui, eu acho que a coisa, claro, a Polícia Federal no Brasil ele tem culpa também. Mas também o consular de cada país também, ele tem culpa também, como ajuda do povo também. Por exemplo, o haitiano agora ele vem, ele precisa carta de consular. Mas consular do Haiti não está em São Paulo, Brasília. Tem que pagar ônibus lá para tirar carta de consular. É muito complicado, né? E também, para renovação, quem pede o documento RN, ele tem que pagar R$502. Por exemplo, os bolivianos trabalham com costura, né? Ganha só R$1.000 por mês e tem 4 filhos. E pede o documento e paga R$502 para segunda via. Minha pergunta é como nós podemos ajudar e falar com a Polícia Federal, baixa um pouquinho taxa. Para quem não sabe, o Watch é seminarista, né? Trabalhou na Missão Paz durante um ano. Carlinhos. Professora Rosana, parabéns pela exposição. Tenho acompanhado as suas pesquisas e também o trabalho da sua equipe, né? Sempre um trabalho bastante instigante, bem elaborado, e que instiga a gente a formular diversos pensamentos e perguntas. Penso que o que eu vou perguntar aqui, talvez você já tenha respondido parcialmente, acho que na terceira resposta que deu do bloco anterior. De todo modo, eu vou perguntar, e aí talvez aí você possa nos trazer mais elementos.
A pergunta diz respeito assim, sobre as políticas para migrantes e políticas migratórias, né? Então, no início da sua exposição, você falou um pouco que parte dessas migrações contemporâneas, que tem algum vínculo com migrantes, a chamada migração histórica, tendem a acompanhar essas redes espacialmente, né? E que a gente pode perceber isso no caso de algumas nacionalidades. Bom, na migração histórica, havia uma política migratória assimilacionista, de forma muito lacunosa, porque a gente sabe das dificuldades pelas quais esses migrantes passaram, sobretudo no interior de São Paulo, mas também em outros estados, né? Mas para ficar em São Paulo. Havia uma política migratória assimilacionista, mas ainda muito lacunosa. No caso desses migrantes contemporâneos, de fato, a gente tem percebido que não há uma política migratória tão direcionada como houve naquele caso da migração histórica no estado de São Paulo. Porém, algumas iniciativas vêm sendo tomadas. Então, no caso da Prefeitura Municipal, há 2 anos foi aprovada uma nova lei municipal de imigração. No caso de Campinas, se não me engano, estão debatendo a possibilidade de uma lei municipal de imigração em Campinas. Estão também debatendo aqui para o estado de São Paulo a composição de um comitê estadual de imigração e direitos humanos. E recentemente foi aprovado aqui no estado de São Paulo uma lei que isenta a taxa os refugiados para a convalidação de diplomas, né? Então, a pergunta seria assim, no caso do estado de São Paulo, vocês têm percebido aí no âmbito dos trabalhos de equipe que tem ocorrido um esforço por parte do governo ou dos municípios no sentido de formular essas políticas para migrantes no âmbito local? Ou essas iniciativas que eu citei aqui, e provavelmente ainda outras que vocês devem conhecer, elas estariam muito neste contexto atual do Brasil, em que há uma agenda, sim, política para as migrações, tanto no sentido de reprimir, mas também no sentido de acolher, por um lado, e também uma agenda social em que alguns movimentos sociais estão engajados diretamente nessa questão, desde ONGs a instituições como a Missão Paz, a Caritas ou a Conectas. Seria um pouco isso. Bom dia, eu Rosalino, religioso escalabriniano. A minha pergunta vai em torno ao que a professora também falou. A senhora, referindo-se aos migrantes, falava em 2 termos, de migrantes qualificados e os migrantes altamente qualificados. E onde ficam os da costura também, né? Me perguntava se poderia fazer uma relação entre esses termos. E se a pesquisa de vocês tem dados sobre a questão do trabalho escravo. Se há condições de analogia de trabalho escravo, se vocês no estado de São Paulo, porque sabe-se que em outros estados houve e tem casos ainda. Obrigado. Bom dia, me chamo Josicleide, eu trabalho na Missão Paz. Gostaria que a professora Rosane ela informasse se vem acompanhando trabalhos feito pela diretoria de ensino nas escolas, se de fato existe esse trabalho, porque a lei municipal ela faz referência a essa formação, capacitação, enfim. Ok. Obrigada. Sempre perguntas instigantes. Então, do consulado. Bom, acho que a Letícia vai poder explicar melhor a questão dos consulados. Essa questão da documentação ela é sempre complicada porque tem uma disputa de Estado-nação. Então, que é um dos temas importantes para entender a migração internacional. Então, as documentações que os consulados pedem para permanência no Brasil tem a ver com essas questões de Estado-nação. Então, acho que esse é um ponto difícil da gente... só com uma política migratória que abarcasse tudo isso é que a gente conseguiria chegar de consulado em consulado e tentar resolver questões, mas a Letícia está balançando a cabeça que não dá nada certo.
Eu acho que é isso, entende? A questão dos consulados tem a ver com com questões do Estado-nação e da documentação e a permanência. Então, realmente é bastante complicado. Depois vou passar o microfone para você me ajudar, Letícia. A segunda questão do Carlinhos, eu visualizo que as políticas do município de São Paulo, do Estado de São Paulo e de algumas prefeituras têm sido um avanço. Por quê? Essas políticas têm se baseado em direitos humanos e direitos de imigrantes. Então, esses dois pontos, eu acho que são fundamentais para que a gente entenda o que é uma política migratória para migrante, não uma política migratória que venha de cima para baixo, né? Então, eu vejo tantas ações aqui de São Paulo, como as ações mais pontuais de outras municipalidades, pensando a questão de políticas para migrantes, eles não vão pensar, obviamente, do ponto de vista teórico, mas elas conseguem ter êxodo. Por quê? Justamente porque elas vão de encontro com os conceitos de direitos humanos e direitos dos migrantes. Eu acho que esse é um ponto que tantas as ONGs como as instituições, a prefeitura, o Estado está empenhado nessa questão, né? Então, acho que um desafio para o século XXI é trazer a questão de migração e direitos humanos, né? Eu vejo que tem um deslocamento do debate entre migração e desenvolvimento para migração e direitos humanos, né? E esse deslocamento dessa relação entre migração e desenvolvimento se dá justamente porque nós não vamos ficar só com os assimiláveis, né? Então, nesse âmbito das migrações transnacionais. Então, a relação migração-direitos humanos, ela constrói outras possibilidades e visualizo como uma importante interlocução com os sujeitos migrantes, né? Então, as diferentes políticas ou ações que têm sido feitas no âmbito estadual, governamental e municipal têm contemplado a presença migrante, né? E outras instituições. E isso faz muita diferença para pensar essas políticas migratórias. Tá? Então, agradeço a sua pergunta. E a Missão Paz é fundamental em tudo isso, nós sabemos, né? Até na aprovação da Lei de Migração. Rosalino, quando ele pergunta das migrações qualificada, altamente qualificada, veja, são terminologias na sociologia que vão desde a sociologia econômica até outras sociologias específicas, incluindo a sociologia das migrações. Mas, no caso da própria costura, que hoje nós vemos as migrações bolivianas, que ela também fez a pergunta, Ana Maria, hoje a migração para a costura em São Paulo, ela é uma migração em que os fluxos migratórios, quem vem para a costura, ele já é treinado na Bolívia, já tem uma rede, né, de pessoas aptas para vir direcionada a um tipo de máquina específica. Então, eu diria que também essas ocupações já são altamente qualificadas para aquele nicho econômico. Então, nós vamos entrar numa outra questão teórica, que são os nichos étnicos, dentro das migrações internacionais. E aí também tem uma estrutura ocupacional que vai diferenciando a qualificação desses trabalhadores, né? A partir da especialização, da tecnificação e etc. Tá? Então, acho que isso tem a ver com outro debate teórico na sociologia econômica das migrações e política, que é essa questão dos nichos étnicos para migrantes. E uma questão importante que tem a ver com os diferentes fluxos migratórios, incluindo o da mão de obra altamente qualificada europeia e etc., é o mercado global do trabalho imigrante, né? Então, o setor do petróleo é um deles, é um trabalho global. As babás filipinas é o migrante trabalho global. Então, é uma cadeia global, né? A costura é um mercado global, né? Então, é esse entendimento que não é só porque eles estão na costura em São Paulo, né? Tem a ver com esse cenário mais transnacional. E, no caso do trabalho escravo, ou análogo à escravidão, vários estudos já foram feitos aqui para São Paulo, demonstrando essas questões, a questão da exploração e etc., né? Mas é importante entender também que essas questões do trabalho estão vinculadas a esses nichos étnicos do próprio das comunidades imigrantes, né? Dentro da própria comunidade imigrante
tem recrutamento e redes que, às vezes, aprisionam esses imigrantes, né? Então, acho que é importante que a gente esteja atento mesmo para essas questões. E a última questão da Josi Cleide, né? Acho que você tinha me perguntado, eu anotei rapidamente aqui. Ah, sim, ensino. Não, então, eu acho que a questão do ensino ela tem andado, ela tem avançado. No caso de Campinas, até com novos fluxos migratórios, com os solicitantes de refúgio, etc., tem havido, sim, uma questão importante, que é a questão da língua portuguesa como língua de acolhimento, né? Tem uma vertente teórica trabalhando com isso, e justamente para que as professoras possam aprender também a lidar com essas crianças que não são alfabetizadas ainda na língua materna e têm que ser alfabetizados em São Paulo, por exemplo, né? Então, eu vejo que essa tem sido uma questão, e justamente no caso das diretorias de ensino e das secretarias de ensino, pensada nessa relação entre imigração e direitos humanos, né? Então, eu visualizo como bastante progressiva essas nossas ações, né, dentro do Estado de São Paulo. Fora dele também, mas eu acho que aqui, até pela presença, pela militância, pela comunidade, pelas associações de imigrantes, que esse é um outro tema importante para pensar nessa agência que os imigrantes têm hoje, diferente, né, do século XIX para o XX, particularmente. É importante pensar no papel dessas associações de imigrantes no âmbito da inserção deles na comunidade local e para as políticas locais também. Tá? Obrigada. Eu vou fazer a última pergunta, já que eu fiz a primeira para abrir a sessão de perguntas, eu vou fazer a última. Na verdade, é uma questão relacionada a uma diferença entre as migrações históricas e as migrações atuais, com rebatimento na questão da religião, que é, para nós aqui, a nossa variável independente. A gente vê que, em termos de migração histórica, na questão da religião, tem um fator muito importante, inclusive no campo específico das religiões protestantes, a gente tem uma categoria que a gente chama de religiões de migração, que são religiões protestantes que vieram para o Brasil por conta dos fluxos migratórios do século XIX e fundamentalmente do século XIX, e a gente tem algumas igrejas instaladas no Brasil desde então, como, por exemplo, a Igreja Luterana, que ela surge no Brasil por conta de um fluxo migratório alemão. E não é a única. Existe um outro fluxo migratório pouco estudado, pouco conhecido, que é o fluxo migratório da Suécia, também no século XIX, comecinho do século XX, que instituiu no Brasil uma igreja pentecostal chamada atualmente o nome dela é Igreja Batista Independente. É uma igreja pentecostal. Ela surge com a migração sueca na cidade de Ijuí, no sul. Quer dizer, algumas igrejas que nós conhecemos hoje, elas são produtos de fluxos migratórios. Isso para a gente não falar das duas maiores igrejas pentecostais que temos no Brasil, no caso a Assembleia de Deus, que ela se institui no Brasil por conta de dois suecos, que não fazem parte do fluxo migratório sueco, mas eles vêm com a missão, o desejo explícito de fundar uma igreja aqui, no caso Daniel Berger e Gunnar Wingren, que fazem parte do mito fundador da Igreja da Assembleia de Deus no Brasil, em 1911, e também de um outro migrante italiano chamado Luigi Francescon, que fundou a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Quer dizer, o campo religioso no Brasil, ele em parte, está muito vinculado a fluxos migratórios também. Algumas igrejas que nós conhecemos hoje, que a gente não tem a mínima ideia, são produtos de migração.
tanto no campo protestante quanto no campo pentecostal. Né? E agora a gente vê esses fluxos migratórios atuais. Obviamente, uma coisa que você falou e que acaba me surgindo como uma questão sobre como é que esses fluxos podem ter ou não um impacto no campo religioso. Né, que não estou nem falando dos haitianos por conta daquilo que em parte é cultura, em parte é religião no Haiti, enfim, mas do sentido que como é que isso vai impactar ou não a questão da religião, por conta de uma questão que você falou, que o fluxo migratório atual, diferentemente do fluxo migratório histórico, o Brasil é visto mais como um território de trânsito migratório. Diferentemente que antes havia uma política migratória. Para quem estuda o pentecostalismo, existe uma foto paradigmática de um escritório do governo brasileiro na Suécia, com uma enorme de uma placa fazendo inscrição de suecos para vir para o Brasil. Quer dizer, havia uma atitude propositiva do governo brasileiro em trazer migrantes, e junto com esses migrantes vinham as suas igrejas. O caso luterano é muito claro. O que a gente não vê acontecendo hoje, né? Quer dizer, uma política nacional instituída no sentido de trazer migrantes para cá, e uma coisa que você falou, uma frase que me ficou muito marcada nesse sentido, que são os migrantes indesejados, né? São indesejados, e o Brasil também é indesejado, num certo sentido, né? Um indesejo de ambos os lados, né? E se é correto a gente falar a minha pergunta é se existe de fato mesmo no Atlas, um estudo mais, uma análise mais comparativa entre esse movimento atual das migrações e do movimento histórico, né? Um estudo comparativo entre esses dois grandes fluxos que nós conhecemos. Né? A minha pergunta é fundamentalmente porque eu imagino, é uma coisa que talvez a próxima geração de pesquisadores possa estudar com mais propriedade, eu imagino que isso terá um impacto significativo no campo religioso, né? A despeito das igrejas pentecostais, que é o campo que a gente pesquisa, de imigrantes atualmente em São Paulo, né? Principalmente de haitianos e algumas igrejas africanas também de natureza muito pentecostalizada, aqui no centro, né, em torno da Praça Duque de Caxias, né, várias igrejas de origem africana, todas elas pentecostais, e também ali em Guaianazes, muitas igrejas de haitianos e quase todas elas pentecostais também. Então, a despeito dessas igrejas, se essa comparação entre fluxo migratório, se existe um estudo sobre isso, porque eu acho que para quem estuda a religião isso vai ser significativo, né? Fazer análise comparativa entre as igrejas que surgiram com os fluxos migratórios do século XIX, início do século XX, com as igrejas que surgem agora com essa característica, né, com esse perfil de migração atual. Então, essa era a minha pergunta. Queria agradecer, professor, é mais aprendido que tenho que responder. No caso só da comparação, o primeiro atlas que nós fizemos é um atlas histórico, de onde estavam os imigrantes no estado de São Paulo, né? Nós fizemos em 2013. Mas, em termos mais profundos, quem estava fazendo essa comparação do fluxo 19 para o 20 e 20 para o 21 era a professora Giralda Seifert. Ela estava redigindo um texto, não na questão da religião, embora ela tenha trabalhado bastante com a religião, no caso dos alemães, no Sul. A última conferência que ela deu foi num seminário que nós fizemos na América Latina, no Memorial da América Latina, e ela até ia submeter esse paper numa das revistas, não deu tempo.
que era justamente ela comparava como eram os migrantes e quais foram o que ele tinha deixado nessa interculturalidade e o que poderia acontecer agora com a chegada dos imigrantes haitianos e os novos fluxos. Então, eu imagino que um estudo dessa natureza, comparando essa questão da imigração e religião do século XIX para o XX, onde tinha uma política explícita da imigração ser católica, né? E a política e a migração atual possa compor os seus projetos atuais de pesquisa e os novos projetos de pesquisa. Porque, realmente, se no campo dessa interculturalidade e dessa situação em que o Brasil não necessariamente é o país final de destino, né, quais as heranças que nós vamos ficar de fluxos que não vão permanecer? E eu acho que a religião pode ser uma delas. Né? Então, temos aí um estudo e uma interface importante. Ok. Agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos fazer o nosso intervalo, porque o café já chegou. Não, não chegou? Ok. Então, como o café ainda não chegou, se alguém tiver alguma pergunta ainda, tem uma oportunidade. Vou abrir espaço para mais uma pergunta, caso haja. Não? Ok. Há uma pergunta aqui. Não, vou abrir espaço para uma pergunta. E aí a gente encerra. Bom dia, professora. Meu nome é Arlindo Rocha. É natural de Cabo Verde. Portanto, talvez meu único cabo-verdiano presente ali. E minha pergunta é exatamente feita na língua cabo-verdiana. Já que num seminário internacional, várias línguas, várias culturas, aproveitar para divulgar um bocadinho da nossa língua cabo-verdiana e, se for entendida a questão, depois de fazer na língua portuguesa. Pode ser? Professora, falar na a questão do perfil de entrada de imigrantes, na qual também foi mencionado cabo-verdianos. E, não tendo dados, não te acreditar que a maior parte de cabo-verdianos que tem entrar no Brasil tem entrar com visto de estudante. Só que nos últimos anos não tem registrado um fenómeno bastante grave que é não volta, não retorno dos mesmos cabo-verdianos que geralmente fazem graduação ou pós-graduação e que está a ficar muitas vezes na situação de ilegalidade porque, visto que é de estudante e com possibilidade de renovação até terminar curso, posteriormente as cabo-verdianas estão a ficar como ilegal. Se tem algum estudo, muitos dos cabo-verdianos, posteriormente, depois de ter conseguido documento, RNE, e isto integrar na vida profissional do país, mas o facto é que a minha dúvida é se tem algum estudo que te mapear a integração ou, de cabo-verdianos já com uma formação universitária no Brasil como mão de obra qualificada. Se não entendeu, eu posso fazer em português. Meu nome é Arlindo Rocha, eu sou cabo-verdiano. E a língua portuguesa é a nossa língua oficial, que nós herdamos dos portugueses. Eu sou aluno do doutorado aqui da PUC, da Ciência da Religião, e a minha questão é exatamente sobre a questão da entrada dos cabo-verdianos aqui. Eu não tenho dados concretos, não é a minha área de estudo, mas eu acredito que a maior parte dos estudantes que entram aqui no Brasil são estudantes. Só que nos últimos tempos tem acontecido um fenómeno que é não retorno desses mesmos estudantes. Muitos ficam, conseguem documentos, mas a maior parte fica numa situação de ilegalidade exatamente porque é difícil entrar como estudante, com visto de estudante e depois conseguir o tal RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. Se existe algum mapeamento em relação aos cabo-verdianos que geralmente entram como estudantes e depois resolvem permanecer no Brasil como imigrantes, mas numa situação legal, e o enquadramento desses mesmos cabo-verdianos no mercado de trabalho brasileiro, se realmente tem sido feito se há esse mapeamento e onde esses cabo-verdianos estão. Obrigado. Obrigado. Ok, professora. Não, é a última pergunta.
Obrigada. Quando nós fizemos o lançamento do Atlas na FAPESP, em abril, o consulado de Cabo Verde disse que iria. Então, nós preparamos todo o materialzinho para entregar para eles, né, para que eles tenham interesse em saber onde é que estavam os cabo-verdianos no Brasil. No caso dos estudos sobre cabo-verdianos, eu acho que não só Cabo Verde, Angola, a questão dos estudantes ela é bastante complicada justamente quando eles terminam a escolaridade, né, e acabam o visto de estudante. Em alguns casos, eu conheço que tenham já feito a solicitação de refúgio para ficar aqui mesmo, porque vai demorar 2 anos para sair alguma coisa, etc. Acabam ficando nessa estratégia. A Letícia saiu daqui, eu acho que talvez o João pode ajudar a pensar como que a nova lei de imigração pode resolver esses casos, porque talvez se pedir entrar com a solicitação de residência, isso tenderia a se resolver, né? Agora, estudos sobre os cabo-verdianos, no Rio de Janeiro tem, porque tem uma comunidade forte lá, então, na UERJ tem teses sobre os cabo-verdianos no Rio de Janeiro, na Fundação Rui Barbosa. Então, acho que tem alguns lugares que você poderia ter algumas informações dessa migração. Agora, não tem informações, e talvez fosse um estudo importante, né, quais são as ações que o consulado tem feito para os migrantes, depois que se formam, tão qualificados, para eles se inserirem e permanecerem aqui no Brasil, por exemplo. Né, como que tem sido feito essas interlocuções. Né? De qualquer maneira, quando ele vem como estudante, ele tem que voltar, né, para o país. Ele tem um compromisso com o país de origem. Então, não sei como que se resolve essa situação com a CAPES, PEC-PG, PEC-G, quando eles se formam. Muitos vão até o doutorado, mas também depois do doutorado já não tem mais como ficar aqui, porque o acordo é que ele tem que voltar para o país. Né? Então, acho que são situações ainda que são muito nebulosas na questão do estudante. Né? E que o Brasil tem aberto os acordos internacionais para isso, mas tem resolvido muito pouco situações como essa. Né? Então, acho que aí sim precisaríamos pensar como que o Ministério da Educação está pensando em migração, o CAPES, né? Para pensar justamente em resolver essas questões dos estudantes. Em algumas das sessões do CENIG, né, do Conselho Nacional de Imigração, 2 professoras da CAPES, da área dos alunos internacionais, foram lá para entender como ficaria o visto do estudante a partir da nova lei de imigração. Então, eu vejo um movimento importante, né, mas que eu acho que ainda precisa chegar com mais força no Ministério da Educação, na CAPES, para pensar a questão dos estudantes.